Estamos começando o nosso quinto episódio da primeira temporada Quem Faz Nascer e Crescer, que é um espaço para a gente conhecer as histórias, trajetórias e propósitos dos profissionais que compõem a nossa equipe Nascer e Crescer. E hoje a gente vai conversar com a Liana, que é a nossa terapeuta ocupacional. Então vem com a gente, porque com a gente você pode nascer e crescer. Li, obrigada por fazer parte desse projeto, mais esse projeto. A Liana está aqui já há algum tempo e eu sei que ela vai se apresentar, mas eu só queria pontuar que a Liana aqui com a gente, ela não é só uma terapeuta ocupacional. Para mim, Rafael, fonoaudióloga, e que estou à frente, né, da Nascer e Crescer, ela é realmente como é que eu posso dizer, um grande apoio, um grande suporte para direcionar as famílias, direcionar as crianças. Então, eu acho que eu nunca te falei, mas a sua presença aqui me dá muita segurança em saber que a gente realmente está oferecendo o melhor para as famílias, para o desenvolvimento das crianças. Muitas vezes eu troco muitas ideias sobre pacientes que a gente às vezes nem compartilha, justamente por confiar na experiência, no conhecimento, na visão da Liana como profissional. E agora vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a Liana pessoa também, sobre toda a trajetória dela, mas também o quanto ela é uma pessoa especial. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Li, sobre quem é a Liana, além da profissão. Bom, primeiramente, né, obrigada aí pela oportunidade de estar compondo, né, a equipe do Nascer e Crescer. Foi um presente, aí, um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional, não posso deixar de lembrar desse momento, né? E também acredito que se eu posso hoje contribuir com o desenvolvimento desse espaço é porque também eu recebo muito disso das pessoas que estão aqui, né? Ai, meu Deus. E quem é, né, a Liana, além da terapia ocupacional? Isso, às vezes, é até difícil da gente dissociar, né? Porque a gente vive tão intensamente a profissão, se dedica tanto a isso, né? Eu, há 17 anos, quase 18 anos, formada em terapia ocupacional, mas eu sou a filha mais nova de um casal, né? O seu Neco e da Dona Cida. Hoje sou esposa, me tornarei mãe, né? Está aí a caminho o Leonardo. Sou uma pessoa com fé, né? Crente em relação ao que Deus me oportuniza e o que Ele me faz de instrumento também na minha profissão. Então, para mim, isso é sempre uma coisa muito presente na minha vida. E, de certa forma, eu acho que esse meu pensamento em relação à família, a acreditar no desenvolvimento do ser humano, a ter sempre minhas bases, assim, buscando essa solidez dentro de um princípio religioso, que me fez encontrar esse caminho, estar aqui também, né? Que E poder lindo. me desenvolver quanto profissional aqui com vocês. Ai, que lindo. É realmente um encontro, né? Que a Sim. gente teve aí. Oli, conta um pouco como é que você escolheu a terapia ocupacional, como que você chegou nessa área, e os caminhos aí que você trilhou na área acadêmica, nas suas formações. Sim. Conta um pouco pra Bom, gente. assim, a gente começa no ensino médio fazendo um teste vocacional, né? E não me ajudou muito, me trouxe algumas informações, assim, 11 opções. E uma Meu Deus! delas que estava lá era terapia ocupacional. O que é isso, né? E na ocasião, a minha irmã se formava em fisioterapia. Eu fui uma pessoa que precisou da fonoaudiologia na infância, porque eu era respiradora oral. E muitos desses profissionais estavam lá listados. E eu já sabia o que era, mas o terapeuta ocupacional não fazia ideia do que é. E aí eu fiz um passeio numa instituição de ensino e conheci um terapeuta ocupacional. Falei, é isso, porque eu sempre desejei trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, com o cuidado das pessoas, né? E eu falei, eu vou entrar nisso, não sei o que é, mas acho que vai dar certo. E assim, logo no primeiro ano, eu já pensava assim, nossa, se eu não pudesse continuar essa minha formação, o que eu faria? Porque eu já não me identificava mais com mais nada, só com a terapia ocupacional. Me formei, né? E desde então segui uma área acadêmica, então eu tenho a formação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, né? Atuei e atuo como docente em nível superior,
em cursos livres, em pós-graduação, né? E dentro dessa trajetória, mesmo acadêmica, eu sempre busquei também uma habilitação prática, porque eu sempre imaginava, ensinar, eu preciso ter a vivência prática, né? Então, eu sempre atuei nesses anos todos, nunca me concentrei só a parte acadêmica, né? A pesquisa. E dentro dessas formações que eu fui construindo ao longo da minha vida, né? Algumas mais, assim, relevantes, são as que eu mais embaso minha prática hoje, é o conceito neuroevolutivo Bobat, a integração sensorial, né? Que são as bases, assim, dentro da minha atuação nesse momento, principalmente aqui no Espaço Nascer e Crescer. E desde então, né, a gente sempre pensando de forma ampla com a equipe, a contribuição do papel do terapeuta ocupacional nesse contexto, porque eu também sempre falei isso para você, né, Rafa? Eu não consigo me ver sozinha, sem o apoio, sem o suporte e essa comunicação com a equipe, né? Quando a gente cuida de uma criança, de uma família, a gente não consegue ser só a gente, sozinhos, né? Então, é um pouquinho aí a minha história com a terapia ocupacional também. Que é linda, realmente. E a Liana, ela realmente é uma grande referência na área dela, e não só para a parte clínica, né, que a gente vê os resultados, a gente acompanha isso, mas também nessa parte acadêmica, né? Então, por toda essa formação voltada aí para docência e experiência clínica, que eu acho que esse é um grande diferencial, porque hoje a gente pode ter mestres ou doutores, mas que são totalmente pesquisadores e não tem ali aquela prática clínica com a mão na massa, né? Não vê a realidade nua e crua, talvez, né? Então, eu acho que a gente poder juntar isso é o que possibilita a gente tentar oferecer, né? Ou partir do princípio que a gente está oferecendo o melhor para o nosso paciente com relação às nossas condutas, estratégias terapêuticas, mas por conta de todo esse contexto que a gente mencionou da Liana, ela também é muito procurada para capacitação, né? Então, para métodos específicos na terapia ocupacional. A Liana oferece capacitações para outros profissionais. Vocês vão conhecer a história daqui a pouco, nos próximos episódios aí da Fran, que hoje é colega de trabalho da Li, mas que também foi aluna. E aí a Fran falou assim, não só aluna, ela foi minha orientadora de TCC. E hoje elas desenvolvem um trabalho lindo juntas. Então, eu acho que é esse o propósito, né? A gente unir ciência com a prática e tentar trazer sempre o maior nível de evidência para a nossa atuação se fortalecer. Oli, conta um pouco também o que mais te encanta na sua atuação, na sua área, na terapia ocupacional. Bom, trabalhando com o desenvolvimento humano, né, e especificamente eu com a criança, com o neurodesenvolvimento, né, para mim o que mais me motiva é ver realmente os passos, as aquisições que eles têm ao longo da vida. E por vezes, né, a grande maioria, embora dentro desse espaço aqui eu trabalho com o desenvolvimento em si, não necessariamente só com as disfunções, as alterações, mas quando a gente está diante de algumas demandas relacionadas ao desenvolvimento infantil, alguma deficiência, né, alguma alteração nesse curso, a gente vê as mudanças, e as mudanças mais simples até as mudanças mais complexas. Então, mais simples, como eu posso dar exemplo, é a criança conseguir perceber e interagir com o brinquedo. A criança conseguir tolerar um alimento, né, que faz parte do dia a dia da família, mas que num primeiro momento ele não suporta nem estar perto daquele prato do pai ou da mãe. Então, para mim, né, ver essas conquistas e eles dando esses passos em direção à autonomia, a aumentar sua participação, a ter maior independência, é o que mais me motiva quanto terapeuta ocupacional. E ver o reflexo também diante disso da família, né? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, eu compartilho às vezes os vídeos dos atendimentos com a família, e a família me trouxe, Liana, você não sabe o agradecimento que eu tenho em relação a, por exemplo, hoje ele conseguir estar comendo um quibe, né? Uma criança que chegou aqui nas intervenções
com um repertório alimentar extremamente restrito, baseado em leite, em chocolate, em industrializados, e hoje ele conseguia ampliar um pouco esse repertório. Então, assim, são passos, muitas vezes, que a gente não sabe muito bem quando que vão ser atingidos, mas que eles acontecem diariamente no cotidiano dessas famílias, dessas crianças e nas nossas sessões. Então, para mim, o que mais me motiva é a transformação que essas pessoas têm a partir da ferramenta que é a terapia ocupacional e do meu trabalho. Sem dúvida, Ali. E você gostaria de desconstruir algum mito que as pessoas têm com relação à terapia ocupacional? Bom, existe algum mito? Existem vários, né? Existem, assim, de que a gente trabalha para ocupar a pessoa, né? Então, assim, a gente tem que entender que a ocupação humana, ela faz parte de qualquer cotidiano, né? E a ocupação humana, ela é construída pelo nosso fazer, as nossas atividades. Então, atividades de higiene, atividades ao se alimentar, se vestir, no caso da criança brincar, o estudar, o trabalho na vida adulta, a vida produtiva. Então, a ocupação humana constrói a nossa rotina, né? Constrói esse cotidiano. E aí não se resume então só ocupar, mas a gente, quanto terapeuta ocupacional, a gente organiza as funções para que essas ocupações aconteçam. E quando a gente organiza essas funções, a gente não está falando só de questões motoras, mas a gente está falando das relações sensoriais, interacionais, cognitivas, para que aquele fazer aconteça, né? Então, por exemplo, uma alimentação não é só o ato de levar a comida à boca ou a mastigação, que é competência da fonoaudiologia, né, e outros aspectos, mas o tolerar aquele ambiente, aquele cheiro, se posicionar bem, ter uma coordenação adequada para manusear esses utensílios. Então, o terapeuta ocupacional se ocupa disso, né? E não simplesmente um ocupar, né, que muitas vezes as pessoas minimizam. E outra coisa que muitas vezes as pessoas acham que a terapia ocupacional é uma especialização, mas não, é uma formação, né, a um nível superior. Então, são 4 anos, né, de formação, e a partir daí a gente vai construindo nossos caminhos, né? Eu atuo na neuropediatria, no neurodesenvolvimento desde a minha formação, mas existe uma ampla abrangência da terapia ocupacional na saúde mental, na ortopedia, traumatologia, na saúde do idoso, né? Na neurologia adulta. Então, existem outras áreas que contemplam a terapia ocupacional, né? Eu acho que são alguns dos mitos aí que são Sem identificados dúvida. aí entre as pessoas, Muitas né? vezes as pessoas não conseguem diferenciar a terapia ocupacional da fisioterapia, por exemplo, né? Isso, acham que é uma especialização da fisioterapia, ou que é uma fisioterapia diferente, né? Assim como também associam a psicologia, uma mistura da psicologia e da fisioterapia. Então, existem muitas essas visões. Eu acho que está sendo desconstruída com o passar do tempo, pelo menos do tempo que eu tenho contato com a formação, né? Eu entrei na graduação em 2003, então faz já aí 23 anos que eu tenho contato com a terapia ocupacional. Isso se constrói de uma forma mais sólida atualmente, né? Ainda bem. Também, com certeza. E eu acho que o que você respondeu vem de encontro com a pergunta que eu ia fazer também com relação ao que você acha que as famílias não sabem sobre a terapia ocupacional, que eu acho que é bem todo esse contexto, né? Toda essa diferenciação, todo esse direcionamento da terapia ocupacional, né, Li? Sim, as pessoas chegam pra gente, às vezes, por um encaminhamento, né, de algum profissional da área, né, da equipe interdisciplinar. Hoje, a comunicação, o esclarecimento do que é a profissão está muito maior, então eles chegam já com uma ideia, mas nunca é a ideia natural e real da dimensão da profissão, né? Então, o primeiro contato com as famílias é exatamente explicar isso, né? Como a terapia ocupacional vai associar, né? Vai dar condições a construir um desenvolvimento, fortalecer algumas habilidades daquela criança, daquelas queixas que ela trouxe, né? De forma única. Então, assim, pensando no processamento sensorial, pensando no desenvolvimento motor, né? Para quê? Para aumentar a independência, o cotidiano dela seja mais organizado, participativo, que exista todas essas estruturas dentro desse fazer, né? Então, assim, a família chega muitas vezes sem saber o que é. E a gente sempre vai esclarecendo isso ao longo
né, do processo terapêutico, retomando algumas coisas com ela no processo mesmo do desenvolvimento e dessa terapia. Né? Eu acho que, como você falou, muitas vezes o caminho para a família compreender a terapia ocupacional começa justamente do profissional que encaminha, né? Então, por isso é tão importante que exista, né, esse conhecimento entre os profissionais da área da saúde, do que faz um profissional de determinada área, como ele pode trabalhar, como ele pode auxiliar. Eu acho que é uma porta de entrada extremamente importante, né? Porque é a partir dali que ele pode, que o paciente ou a família pode entender que precisa dessa, dessa especialidade, desse auxílio, né? E é uma coisa, né, muito mais forte hoje, que nem assim, dentro de algumas falas que eu já tive em alguns ambientes, até em pós-graduações, é exatamente isso. É falar assim, qual que é a contribuição do terapeuta ocupacional para aquele profissional, né? Então, eu já dei formações para nutricionistas, para fisioterapeutas, para fonoaudiólogos, todos pensando assim, olha, o que vocês enxergam dentro do desenvolvimento do seu trabalho quanto técnico nessa área que chamam a atenção para vocês encaminharem a um terapeuta ocupacional, né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido de forma mais forte, né, ao longo da trajetória da nossa profissão. Muito importante. Oli, conta um pouco o que te trouxe a Nascer e Crescer. Bom, assim, fizeram agora, né? Estão fazendo agora no meio do tempo aí, né? O espaço vai concluir 3 anos, 4 anos, eu estou aqui há 3, né? Então, assim, eu cheguei com 1 ano, né, aqui. E a minha chegada até aqui foi um divisor de águas, porque eu sempre atuei nessa área de desenvolvimento infantil, mas dentro de uma demanda mais neuropediátrica, neurológica, né? E eu estava passando por um momento de uma questão pessoal que me envolvia também com algumas questões de saúde no ambiente familiar. E isso vinha sendo uma coisa bastante pesada para mim, em relação à minha rotina, né, de trabalho, focado nas demandas das famílias, mas também eu chegava em casa e tinha minha demanda familiar. E olhar para o espaço, pelo nome, né? Espaço Nascer e Crescer, entender que eu poderia ver dentro do meu trabalho o desenvolvimento e não só a concentração do meu olhar em cima de alguma demanda já instalada, de uma alteração neurológica já instalada, me encheu os olhos, né? Quem me trouxe até aqui foi um contato, né, da Nádia, que na ocasião entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse, que tinha uma colega dela que estava buscando um terapeuta para o espaço, né? E a gente fez um contato. E aí, no primeiro contato, né, eu acho que foi bem positivo nesse sentido, de ver dentro desse trabalho que a gente realiza, que é terapêutico, que é por etapas, mas a gente também tem a promoção do desenvolvimento, a prevenção de riscos para o desenvolvimento. Então, assim, eu fiz o meu doutorado dentro da USP aqui de Bauru, no Centrinho, muito focado nisso, em promoção do desenvolvimento das crianças com alterações crâniofaciais, né, fissuras labopalatinas. E aí, dentro desse foco, eu exercia pouco esse desenvolvimento, né, esse trabalho. E aqui eu percebi que eu poderia trazer também essa visão da terapia ocupacional, né, que sempre foi centralizada na recuperação de alguma coisa e não no desenvolvimento na prevenção, né? Então, assim, isso foi um caminho, assim, que me fez chegar aqui. Então, fazem 3 anos, né, que eu tô aqui compondo a equipe e de forma crescente, aprendendo muito, me desenvolvendo muito também com as crianças, né? Aquela coisa do nascer e crescer aqui faz parte não só do nosso trabalho com a nossa família, mas de nós mesmos, né? Assim, de nos construir, de nos desenvolver e crescer também. Foi esse aí o caminho. Muito bom, Li. E agora vamos deixar uma mensagem. Que mensagem você deixaria para as famílias que estão assistindo a gente, para a gente poder finalizar esse bate-papo, mas que é só o primeiro de muitos que a gente vai ter ainda? Bom, dentro da minha competência, né, e da minha forma de entender o desenvolvimento, o que eu deixaria para as famílias, né, como uma ideia, né, um conselho, seria
a gente dá oportunidade para as crianças para aumentar essa participação delas no dia a dia, né? Entender que existe um desenvolvimento que acontece dentro de alguns marcos que precisam de um suporte quando existem alguns alertas, né? E aí não só o terapeuta ocupacional, mas outros profissionais vão poder contribuir, mas que também nós, quanto família, somos promotores desse desenvolvimento, né? Dando oportunidade para as vivências, né? Para o fazer humano, para que essas crianças consigam, né? Se manter ativos e se desenvolver ao longo do seu dia a dia também, né? E que quando alguma mãe identifica alguma coisa que chame a atenção no seu filho, né? Que escute isso de si mesma e procure uma referência, o cuidado especializado, uma orientação, porque por vezes, né, essas alterações são identificadas no seu dia a dia. É você que está cuidando, é você que está prestando maior assistência, né? É que você que conhece o seu filho. Então, eu acho que isso também é uma coisa bastante importante. E dentro da terapia ocupacional mesmo, né, pensar que nós, quanto terapeutas ocupacionais, podemos contribuir com o desenvolvimento do seu filho em diferentes demandas, né? Como eu mencionei, questões sensoriais podem interferir aí a rotina do autocuidado, da alimentação, né? As questões motoras podem implicar muito nas questões de fazer uma brincadeira mais funcional, mais adequada, ou se colocar dentro do ambiente escolar de uma forma melhor, né? Então, são vários aspectos que precisam ser contemplados e que a gente, quanto terapeuta ocupacional e Espaço Nascer e Crescer, vai poder contribuir com vocês. Ai, que alegria. Muito, muito legal, gente. Essa foi só uma parte do que vocês vão poder conhecer. Era mais para trazer mesmo a profissional, Liana, para vocês conhecerem um pouco mais. Mas é importante vocês lembrarem que essa é só a primeira temporada. E nas próximas temporadas a gente vai estar aqui com a Liana para ela se aprofundar mais em temas específicos da terapia ocupacional. Então, se vocês querem saber, se vocês têm curiosidade, já podem mandar temas que vocês gostariam de ouvir a Liana falar, que a gente já vai organizando isso. Então, obrigada por vocês estarem conosco aqui. Obrigada, Li. Eu que E agradeço. a gente espera vocês para o nosso próximo episódio. Quem será o profissional que vocês vão conhecer um pouco mais. Então, fiquem com a gente, porque com a gente você pode nascer e crescer.